até vós, Senhor, a minha súplica. Inclinai o vosso ouvido ao meu clamor. Inclinai o vosso ouvido ao meu clamor. Chega até vós, Senhor, a minha súplica. Inclinai o vosso ouvido ao meu clamor. Inclinai o vosso ouvido ao meu clamor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística. Queremos também saudar um grupo que vem de Mariana, do Brasil. Também a todas aquelas pessoas que rezam conosco através da internet. Unidos ao Santo Padre, o Papa Leão, que nos pede que rezemos de modo particular esse mês de outubro, rezemos de forma especial pela paz e peçamos então nessa Eucaristia ao Senhor Jesus, por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, que conceda a paz ao mundo tão desejada. Diante do Senhor nosso Deus, que nos convida à conversão, reconheçamos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Anjo Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Ben-Sirá. O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas, não favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende a prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido, e a sua prece sobe até às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega ao seu destino. Não desiste até que o Altíssimo atenda, para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. A toda a hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido.
O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados os que nele confiam. O pobre clamou, o Senhor os ouviu. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor juiz, justo juiz, me há de dar naquele dia, não só a mim, mas a todos aqueles que estiverem esperado com amor a sua vinda. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado, todos me abandonaram. Queira Deus que esta falta não lhes seja imputada. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todas as nações ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo mal e me dará salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo e confiou-nos a palavra da reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola: para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim: meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador.
Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, acolhamos esta palavra de Deus, neste domingo vem dirigir a cada um de nós. Nesta parábola que acabamos de escutar, Jesus quer ensinar seus discípulos e a cada um de nós como devemos proceder diante dele em nossa oração. A vida do orante necessita ser uma vida de simplicidade, de humildade. Como é que nós nos coloquemos diante de Deus nas nossas orações? De certo, há pessoas crentes que dizem não ter pecado. Há outros que dizem que não fazem nada de mal a ninguém. Graças a Deus, não tem pecado, nem faz mal a ninguém, quer tudo muito bem para todos. No entanto, é sempre importante reconhecer que nós somos frágeis e por causa da nossa fraqueza e das circunstâncias que nos acontecem ao longo do dia, da vida, sabemos que muitas vezes podemos sim, de certa forma, ofender a Deus e ofender ao irmão. A nossa vida de oração tem que ser um reflexo na nossa vida. Não basta dizer que rezamos, se não procuramos mudar nada. Não basta dizer que realizamos tudo como pede a palavra de Deus, como pede a nossa fé. Veja que na oração desse primeiro fariseu, que de pé diante do altar, vai dizer: meu Deus, eu te dou graças, porque não sou como os outros homens. Mas acabou por comparar-se àquele outro que era apenas um homem simples, considerado um pecador, como era um publicano. Achou-se melhor do que o outro, só pelo fato de não ser alguém como ele, que muitas vezes é considerado ladrões, por enrolar as pessoas por causa dos impostos. Mas quem somos nós para julgar? É isso que a palavra de Deus quer dizer. Não podemos julgar, nem podemos também fazer acepção de pessoas, como Deus também não o faz. Por isso, esta oração primeira desse fariseu reflete uma pessoa egoísta, reflete uma pessoa que não tem humildade diante de Deus. Acha-se mais importante do que os outros, só porque reza, só porque não mata, só porque não é ladrão, só porque não é adúltero e também porque paga o dízimo de tudo aquilo que tem. Acha que por isso era melhor do que o outro, do que os outros. O que isso tem a nos ensinar? Será que nós também não temos a tentação de achar que somos melhor do que os outros? Porque nós vamos à missa todo domingo, ou mesmo todo dia? Ou porque nós rezamos o texto todo dia? Ou porque nós ajudamos aqueles que batem nossa porta? A oração do publicano é a oração de uma pessoa pobre que se coloca com humildade diante desse Deus, reconhecendo a sua grandeza, que nem sequer é capaz de levantar a vista para o altar, mas bate no peito, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo suas limitações, suas fraquezas. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou um pecador. É difícil para nós reconhecermos que nós somos pecadores? É difícil reconhecer que nós erramos? É difícil reconhecer e pedir desculpas e perdão àqueles que ofendemos? Jesus diz que esse voltou justificado para casa, mas o outro não. Quando disse aqui a primeira leitura, que diz que o Senhor, que é justo juiz, não faz acepção de pessoas. É importante vermos que o nosso Deus sempre teve um olhar de modo particular, especial, para os mais pequenos, desvalidos, injustiçados, para os pobres. O problema é que muitos de nós não querem ser pobres,
Muitos de nós, mesmo sendo desprovidos dos bens materiais, mesmo assim acha que é melhor do que os outros. Ou como dizem por aí o ditado popular, tem o espírito de rico. Não quer ser reconhecido como uma pessoa pobre diante de certas pessoas. Tem vergonha da sua condição de vida, mas não é capaz de reconhecer que muitas vezes um pobre tem muitas capacidades, muitas inteligências, tem muitos dons que poderíamos sim e coloca em prática. É rico do amor de Deus, porque Deus tem esse olhar especial para eles. Não que Deus não ame os ricos. Há muita gente que tem muitos bens, mas é uma pessoa desapegada dos bens terrenos. É uma pessoa generosa. O próprio Jesus, houve muitas mulheres, como nós sabemos, ajudava na sua missão. E ao longo de toda a história da igreja, há sempre pessoas generosas que nunca foram apegadas e muito ajudaram e doaram para que tudo pudesse fazer acontecer o reino de Deus. Diante daqueles que não buscam viver na humildade e que muitas vezes não conseguem compreender quem é o nosso Deus e a quem nós servimos, é importante ver que quem adora a Deus será bem acolhido e a sua prece sobe até as nuvens. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Veja a figura de São Paulo nessa leitura segunda. O homem que depois do encontro com Jesus, que tudo transformou a sua vida, assumiu aquela missão que o Senhor tinha dado a ele, a ponto de muitas vezes ser preso, muitas vezes ser expulso, apedrejado, chicoteado. Nem por isso desistiu, nem desanimou da sua fé. Veja que palavra forte ele diz para nós hoje, que já está oferecido em libação. O tempo dele se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Será que nós, no fim da nossa vida nesse mundo, também teremos a capacidade de reconhecer que, apesar de todos os sofrimentos e perseguições, injúrias, também podemos fazer assim como São Paulo, guardar a fé? Outra coisa importante é poder ver que o testemunho de Paulo é muito significativo, justamente porque muitas vezes sentiu-se sozinho. Foi mesmo abandonado por aqueles que ajudavam e seguiam. A infidelidade no caminho da fé é muito grande no meio da nossa história. Muitas vezes temos a tentação de esquecer o nosso Deus, de esquecer as graças e os benefícios que Ele nos fez e continua a nos dar. Apenas muitos, quando as coisas vão muito mal, é que procuram voltar para Deus. É uma fé duvidosa, porque mostra ser uma fé que barganha, uma fé interesseira, que só busca a Deus, busca a Nossa Senhora, quando tudo calha mal. E isto é uma fé que não agrada a Deus. Por isso é importante sempre caminharmos de mãos dadas com o Senhor, confiando no seu amor, colocando com humildade diante dele, servindo com alegria. A palavra do Senhor quer sempre animar-nos a viver com esperança, a viver com confiança nesse Deus que está sempre atento às nossas súplicas. É certo que nem sempre Ele atende, porque sem dúvida Ele sabe daquilo que está a fazer. Mas quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós para podermos ficarmos chateados com Deus? É normal. Muitos ficam chateados porque não conseguem compreender aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é nossa. Por isso, coloquemos sempre com humildade, reconhecendo a sua santidade, reconhecendo a graça que Ele é para cada um de nós. Que a palavra de Deus ilumine a nossa vida e nos ajude a vivermos diante de Deus com humildade, reconhecendo sempre as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas sempre a confiar no seu amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, céu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo, o seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de fazer subir até Ele súplicas e orações por todos os homens, dizendo com humildade: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo nosso Bispo José e por todos os presbíteros, para que saibam acolher os pecadores com bondade e sem discriminação, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra, pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus conceda, sem demora, pão e paz, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus e pelos que, pela idade, já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos doentes do corpo ou do espírito e pelos idosos, os marginais e os rejeitados, para que encontrem amigos que os escutem, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos membros desta nossa Assembleia, para que, orando a Deus com humildade, possam voltar justificados às suas casas, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, que inspirais as nossas súplicas, atendei as orações dos vossos fiéis, que vos pedem com sincera humildade, por todos os homens a quem quereis salvar, e tende compaixão de todos eles, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte. Vós criastes os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e as estações do ano. Formastes o homem à vossa imagem e semelhança, e lhes confiastes as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo esses dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse. Partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, e todos os ministros e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será humilhado, quem se humilha será exaltado, será exaltado. Quem se exalta será Senhor, não se leva soberbo o meu coração, nem os meus olhos se levantam com altivez. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, será exaltado. Não ambiciono riquezas, nem coisas superiores a mim. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, será exaltado. Fico sossegado e tranquilo, como criança ao colo da mãe. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, será exaltado.
Espera Israel no Senhor, agora e para sempre. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, será exaltado. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Juntos agora vamos rezar, fazendo assim a nossa consagração a Nossa Senhora nesse ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sob a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai.
mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, o teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendigo os objetos religiosos. I will now bless the religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Rezemos a segunda oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrais da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peça a conversão dos pobres pecadores. Jesus permanece conosco na Eucaristia. Ele dá-se como alimento para que possamos continuar a nossa vida com a ajuda da sua graça, com a força da sua vida. Jesus está aqui diante de nós para podermos continuar a nossa Eucaristia, a nossa ação de graças, o nosso louvor. Adoremos o Senhor Jesus. Jesus Cristo fez-se homem para que possa experimentar e salvar-nos com a sua vida. Fez-se pão e vinho para ser o nosso alimento. Caminha conosco para ser a nossa companhia e a nossa força. Iniciemos agora a procissão eucarística como peregrinos com Cristo no seu interior, para que possamos levar a sua graça também a todos aqueles que nos rodeiam, com quem nos encontramos. Que esta procissão que agora realizamos, seguindo a cruz e as lanternas que abrem o caminho, seja o sinal da nossa vida, em comunhão com Cristo, em cada dia da nossa atividade. Caminhemos em paz e louvemos o Senhor. Enchei-nos da vossa luz, pela Santa Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja como o sol.
bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Seja a vossa excelsa graça, nosso pão de cada dia. Bendito sejais, Senhor, pela Santa Eucaristia. Bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Guardai-nos em vossa graça, livrai-nos de todo o mal, pela Santa Eucaristia, penhor de vida imortal. Bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Repetimos juntos: Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha. Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha. Senhor, que eu fique sempre convosco. Senhor, que eu fique sempre convosco. Senhor, eu creio que sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Senhor, eu creio que sois Cristo, o Filho de Deus vivo. Os pastorinhos, com o anjo, aprenderam a rezar com Deus. Aprenderam a viver nesta comunhão do corpo, mente e alma com o Santíssimo Sacramento, com Jesus, o alimento da vida eterna. Toda a vida que eles viveram foi sempre vivida neste sentido, sobretudo depois das aparições, neste sentido da comunhão com Deus, do reconhecimento da presença de Deus em nós. Francisco dizia: eu sabia que Ele estava em mim, mas não sabia como era, como é Deus. De facto, não há palavras humanas para exprimir a alegria de ter Deus em nós, para exprimir a felicidade de viver na graça de Deus, na santidade que se recebe pelos sacramentos. Ao fazermos-nos peregrinos deste santuário e aqui recebermos os sacramentos, queremos receber esta força espiritual que nos ajuda, que nos fortalece e que nos anima, que nos dá o elan para vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo cada dia das nossas vidas. Caminhamos como seus discípulos, tendo Jesus no meio de nós, e cantemos.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Jesus Cristo, Eucaristia, veio a nós e vem a nós em cada vez que o recebemos na comunhão para informar o nosso coração, para informar a nossa vida, para nos mostrar que a criação de Deus é bela e que nós devemos cuidar dela, devemos desenvolvê-la, protegê-la, devemos contribuir com a inteligência e os dons que Jesus nos dá para tornarmos o mundo cada vez melhor, para sermos verdadeiramente construtores do Reino de Deus. Os pastorinhos cedo descobriram este papel de serem intervenientes com Cristo pela salvação dos homens, de oferecerem a sua vida nos sacrifícios e nas orações pela conversão dos pecadores. Descobriram assim a sua vocação e o seu caminho para o céu. Que também nós, comungando Jesus Cristo na Eucaristia, possamos ir descobrindo a nossa vocação, discernindo o caminho que Deus nos abre, aquilo que é a sua vontade para nós, para podermos ser verdadeiramente seus discípulos, construtores do Reino de Deus. Caminhando com Jesus, louvamos o seu dom e a sua beleza e cantemos. A cada invocação respondemos: nós vos agradecemos, Senhor, nós vos agradecemos, Senhor, por nos teres dado a esperança e a misericórdia. Nós vos agradecemos, Senhor, por vos teres feito nosso irmão e nosso amigo. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes incorporado em vós. Nós vos agradecemos, Senhor. Na oração, temos uma ocasião especial para louvar o Senhor pelos dons que nos concede, para louvar pela sua obra da criação, para louvar pela sua encarnação, pela sua entrega por nós na cruz. Reconhecemos a extraordinária bondade e o extraordinário amor de Deus por nós. Agradecidos, sabemos que Ele transforma a nossa vida. Sabemos que Ele nos enche da sua graça e da sua misericórdia para sermos verdadeiramente santos. Recebendo no pão da Eucaristia, transformamos a nossa vida e por isso lhe damos graças. Continuamos a caminhar e a louvar o Senhor, agradecendo o dom da sua vida. Cantemos.
vigio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido. Vos será concedido, diz o Senhor. Inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Tudo o que pedirdes em oração vos será concedido, vos será concedido, diz o Senhor. A cada invocação respondemos: nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Fruto bendito da Virgem Maria, nós te adoramos, Senhor. Memorial da morte e ressurreição de Deus, nós te adoramos, Senhor. Remédio das nossas fraquezas cotidianas, nós te adoramos, Senhor. Jesus veio a nós e caminha conosco. Ele quer ser um conosco, quer que sejamos um com Ele e uns com os outros, a Igreja. Uma Igreja que não se fecha em si mesma, mas que permanece sempre à escuta de Deus e à escuta da humanidade, para poder ouvir assim a todos aqueles que precisam de nós, da nossa ajuda, da nossa colaboração. Comprometemo-nos em cada dia a construir a comunidade cristã, o povo de Deus que caminha, que é peregrino para a casa do Pai e que se alimenta com a Eucaristia. Um povo ao serviço dos outros, ao serviço do mundo, ao serviço de Deus. Caminhando, acompanhemos Jesus conosco e cantemos. Nascido para nós da Virgem Mãe, penhor da eterna glória prometida. Ó verdadeiro corpo do Senhor, o Cordeiro de Deus oferecido a seu eterno Pai em sacrifício, morre na cruz para salvar o mundo. Ó verdadeiro corpo do Senhor, nascido para nós da Virgem Mãe, penhor da eterna glória prometida. Ó verdadeiro corpo do Senhor. Do lado aberto corre sangue e água, e o discípulo amado é testemunha desta fonte de graça e de ternura. Ó verdadeiro corpo do Senhor, nascido para nós da Virgem Mãe,
quando a morte bater à nossa porta e travarmos o último combate, Jesus piedoso, Filho de Maria, fica conosco, pão da vida eterna. Ó verdadeiro corpo do Senhor, nascido para nós, a Virgem Mãe, penhor da eterna glória prometida. Ó verdadeiro corpo do Senhor. Irmãos, irmãs caríssimos, todos nós que temos por alimento espiritual o mesmo pão descido do céu, imploremos numa só voz o Senhor Jesus Cristo cantando. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pelos fiéis e pelos ministros sagrados que os servem, para que ao oferecerem a vítima imaculada no sacrifício da Eucaristia, aprendam a oferecer-se a si mesmos, oremos. Kyrie eleison. Pela justiça e a paz em todo o mundo, para que os cristãos, fortalecidos pela unidade que lhes vem do sacramento do altar, trabalhem pela verdadeira concórdia entre os homens de boa vontade, oremos. Pelas necessidades de todas as pessoas, para que Jesus Cristo lhes dê remédio com a sua misericórdia e os mais infelizes encontrem quem os acolha com amizade, oremos. Pelos pobres e aflitos, pelos doentes e moribundos e por todos os que sofrem, para que encontrem junto de nós alívio, consolação e partilha de bens, oremos. Preparemos-nos para receber a bênção com o Santíssimo Sacramento. Aqueles que puderem, ajoelhem ou façam uma inclinação profunda. Tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, prestet fide supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerarmos de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Digamos a uma só voz: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Desejamos a todos os peregrinos um santo regresso às vossas casas e uma semana vivida na graça de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai o